expediente, vereadora Sandra Boneto. Passo o grande expediente à vereadora Andressa Marques. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques, da tribuna. Obrigada, vereadora Sandra. Como eu teria meu direito ao grande expediente amanhã, vou repassar para a senhora conforme combinado. Nobres colegas, senhores vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham daqui de casa, primeiramente, vereador Lucas, o senhor comentou aqui, fez a proposição de um protocolo em relação à questão racial. Particularmente, acho importantíssimo que nós, cada vez mais, tenhamos protocolos, aliás, em todas as instituições, sobre os diferentes assuntos, porque muitas vezes o que acontece é que as situações chegam para a gente não sabe o que fazer. A vereadora Rose comentou que nós temos discutido na PEN uma comissão de prevenção, uma comissão que vai tratar essa questão do assédio aqui dentro, porque é isso, podem chegar denúncias das pessoas que vêm aqui, das pessoas que trabalham aqui, e como nós vamos agir em relação a isso? Nós precisamos ter um plano e um protocolo para que a gente tenha certinho o fluxo de como que as coisas devem acontecer a partir do momento que elas chegam para nós. E muitas vezes a gente não tem isso hoje, quando é sobre machismo, racismo, discriminação de todos os tipos, diferentes preconceitos no serviço público e tratando do poder legislativo, no meu ponto de vista, nós precisamos dar exemplo. E por isso, trouxe aqui, colegas, dados, e não podia me furtar de trazer novamente a temática da questão das mulheres, da violência contra a mulher, porque nós tivemos aqui uma fala ontem, e aí algumas pessoas me dizem assim, Andressa, cuidado quando vai se referir a algum colega. Mas quando a gente vem na tribuna emitir alguma opinião, nobres colegas, nós temos que ter responsabilidade. Tudo que eu falo aqui pode ser usado contra a favor de mim, serei cobrada de quem concorda e de quem discorda. Portanto, quando um colega, vereador, por isso eu te agradeço, vereador Lucas, pelo senhor ter iniciado a sua fala falando contra a questão e se colocando junto, como aliados, à nossa luta em relação à questão da mulher. Vereador Edson da Rosa comentou muito bem, não podemos generalizar, e vereador Edson, eu sei que aqui nós temos homens que são aliados da nossa luta, sim. Não acho que são todos iguais. Pelo contrário, sei com quem a gente pode contar e quem a gente não pode. Porque quando um vereador vem na tribuna dizer que nós precisamos tratar a questão da violência contra os homens, porque os homens morrem muito mais do que as mulheres, porque as mulheres matam muito mais os homens do que os homens as mulheres. Nobres colegas, se essa afirmação, se essa fala não indigna os senhores e as senhoras, tem alguma coisa de errada que está acontecendo entre nós. Porque quando nós falamos, e peço que passe, por favor, a questão dos dados, e aí eu vou convidar a todos e a todas para acessarem, nós temos o Atlas da Violência, que o nosso governo federal faz a partir dos seus institutos, que mostram os dados de como que as coisas se dão hoje no Brasil. E é importante dizer que uma coisa são os homicídios de mulheres, outra coisa são os feminicídios. Feminicídio é quando uma mulher é morta no ambiente doméstico e familiar. Claro que mulheres são mortas em outros episódios, então nem tudo é feminicídio. Assim como, os homens, e pela afirmação aqui que foi dita no dia de ontem, e aí, eu nem precisaria citar o nome, mas vocês viram e ouviram, quem falou isso foi o vereador Sandro Fantinel, que os homens também são mortos pelas mulheres. Os homens também são mortos pelas mulheres. E aí eu queria perguntar ao colega qual o objetivo dessa fala aqui nessa tribuna. O objetivo é dizer que as mulheres que nós não podemos reclamar porque os homens também matam as mulheres? O objetivo é dizer que nós estamos erradas quando a gente reclama porque os homens também são mortos pelas mulheres? Que é calar a nossa voz quando nós denunciamos a violência contra a mulher? Qual foi o objetivo do vereador vindo aqui trazer, distorcendo mais uma vez os dados? Podem olhar ali na parte de cima, está escrito homicídios no Brasil no geral. Em 2023, 45.747 homicídios no total. Homicídios de mulheres, 3.887. Homicídios de homens, 39.459. Pode passar. Entre 2022 e 2023, o número de homicídios femininos apresentou crescimento de 2,5%, na contramão da tendência geral, que vem apresentando reduções consistentes desde 2018. Pode passar.
Homicídios de mulheres. 2.655 vítimas em 2023, 2.422 vítimas em 24, 2,22 vítimas a cada 100 mil mulheres. 7 mulheres assassinadas por dia. Feminicídio, 1.449 vítimas em 23, 1.459 em 24, taxa de 1,33 vítimas a cada 100 mil mulheres, 4 vítimas por dia. Portanto, o homicídio por outros tipos diminuiu, tivemos uma redução de quase 9%, enquanto os feminicídios subiram. Se a gente for olhar ainda os dados dos estupros, que eu fiz questão de trazer aqui, nós também tivemos um aumento, infelizmente, de 71.759 vítimas em 23, 71.834 vítimas em 24, 66 vítimas por 100 mil mulheres, 196 mulheres vítimas por dia. Portanto, em dados gerais, é claro que nós temos mais homens que morrem do que mulheres. Mas pessoas que são mortas nos seus ambientes familiares pela questão de gênero, são dados, e nobres colegas, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês nunca se depararam com violência contra a mulher? Vocês nunca viram uma mulher que teve que sair de casa porque o homem, infelizmente, a agrediu? Vocês nunca viram situações de família serem destruídas por conta de violência contra a mulher? Ou isso é coisa da nossa cabeça que chega apenas no meu gabinete? Eu, sinceramente, não acredito nisso. A realidade está aí para nos mostrar que, infelizmente, historicamente e socialmente, nós temos uma questão de gênero que ocorre nas famílias que nós precisamos enfrentar, porque a gente ainda tem uma cultura da violência. Infelizmente, os homens ainda acham que para resolver os problemas, esses homens que estamos demonstrando aqui nos dados, eles são donos das mulheres, eles podem cometer violência, podem agredir, podem matar, podem falar o que quiserem. E o que nós precisamos dizer, e o que nós queremos o apoio dos colegas, é que vocês também digam que isso não é legal, que isso não é correto, nobres colegas. Que quando vocês enxergarem uma situação assim, vocês nos ajudem a dizer que não é assim que a gente resolve os nossos problemas. Que o homem não pode mais violentar a sua família. Que o homem não pode mais violentar a sua mulher. E não negar uma realidade que existe. E que não sou eu que estou inventando. Por isso que é inaceitável um vereador vir aqui e dizer que nós não podemos reclamar porque os homens morrem muito mais do que as mulheres. E aí a gente vai olhar os dados do mapa. Pode abrir o mapa, por favor? Os homens morrem por dezenas de motivos. E um desses motivos centrais é a cultura da violência. Ou vocês não viram aquele caso que aconteceu no nosso estado, onde por uma briga de trânsito, um homem sacou uma arma, atirou no carro e matou uma criança. Matou uma criança, gente. Nós não podemos compactuar com essa cultura da violência, com essa cultura da arma, que qualquer motivo faz com que eu me sinta no direito de tirar uma arma, de tirar uma faca e matar a pessoa que está do meu lado. Infelizmente, muitos homens morrem por isso, vereador. Tenente Cristiano Becker. Senhora da polícia, o senhor conhece, sabe disso que eu estou falando. Que a cultura da violência, a vida vale pouco na nossa sociedade. Nós precisamos defender a vida dos homens, a vida das mulheres. Mas a vida das mulheres, ela acaba muitas vezes dentro de casa. É dentro de casa. E não adianta olhar para mim e dizer, Andressa, a gente tem que armar as mulheres. Mas aí, vereador Cristiano e demais colegas, se a gente tiver que armar as mulheres para se proteger de alguém que está dentro da sua casa, tem algo de muito errado. Se a pessoa precisa se proteger de alguém que está dentro de casa, é porque tem algo errado. As coisas não podem continuar assim. Se ela tem que se proteger do seu companheiro, ou se o seu companheiro tem que se proteger dela, quer dizer que aquele relacionamento tem que acabar. Então as pessoas têm que se violentar, têm que acabar com a vida um do outro. Isso é uma cultura ruim que tem no nosso país, extremamente negativa. E nós precisamos dizer e queremos o apoio dos nobres colegas para dizer: família é aquela que cuida. Homem de verdade é aquele que cuida e não violenta a sua esposa, os seus filhos. E aí, momento oportuno, uma declaração de líder, por favor, da bancada do PCdoB. Sim, segue em declaração de líder, vereadora Andressa Eu Marques, refleti muito para fazer essa fala, nobres colegas, refleti muito. E me lembrei, não tive como não lembrar das minhas avós, Emília Marques, Sueli Manzoni,
que as duas tiveram quase que uma dezena de filhos e passaram a sua vida inteira cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando de todo mundo. E quem cuidava delas? E pela luta de muitas mulheres que vieram antes de mim, que vieram antes de nós, e homens que nos apoiaram, uma parte, vereadora. Eu hoje posso ter uma vida diferente, estou aqui nessa tribuna falando a minha opinião. Mas as minhas avós passaram a vida inteira cuidando de todo mundo. E quando elas chegaram no fim da vida e precisavam de cuidado, infelizmente não tinha quem cuidava delas, as duas. Nós não queremos que a vida das mulheres seja definida por algo que a sociedade acredita que deve ser imposto a nós. Nós queremos que as mulheres possam fazer tudo aquilo que elas acham que tem que fazer. Nós ainda temos uma divergência, uma desigualdade de gênero. As mulheres recebem 40% a menos. E aí faça-se justiça aqui. E eu peço que vocês reflitam, não só olhem para mim a partir daquilo que eu defendo, mas pensem na realidade de vocês. Quantas mães solos nós conhecemos que cuidam seus filhos sozinhos porque os homens não querem se responsabilizar pelo cuidado dos filhos? Quantos homens vocês conhecem que não querem trabalhar, não querem ajudar nas tarefas de casa, não querem dividir o serviço de casa e acabam dizendo que isso é questão da mulher? Quantos homens vocês já ouviram falar que não participam do sustento da sua família? Se a gente for olhar os dados, a gente vai ver que a maior parte das chefes de família do nosso país já são praticamente as mulheres. As mulheres trabalham, as mulheres cuidam. Eu não estou dizendo que os homens não fazem isso também. Mas eu estou dizendo que nós precisamos, enquanto parlamento, e gostaríamos do apoio dos nobres colegas, da gente poder, na mesma indignação que veio o vereador aqui ontem, defender a vida dos homens, que a gente diga que nós queremos que os pais se responsabilizem pelo cuidado dos seus filhos e não deixem isso somente para as mulheres. Quantas crianças nós temos que ainda não têm o nome paterno na sua certidão de nascimento? Nós queremos a mesma indignação quando a gente vê uma situação de violência, porque um homem escuta muito mais um homem do que uma mulher. Que vocês digam, camarada, colega, amigo, não é assim que a gente resolve os problemas. Siga a tua vida, que ela vai seguir a vida dela. Nós queremos a mesma indignação quando um homem fala ou tem alguma atitude inapropriada e vocês, sabendo que aquilo é errado, vão advertir porque sabem da responsabilidade social. E aí eu já logo passo os apartes. Ontem eu acabei dialogando com algumas pessoas do meu bairro, do bairro Cruzeiro, inclusive pessoas que eu tenho proximidade, próximas à minha casa. E aí eu me deparei com uma situação de uma senhora que ela já tem mais de 70 anos de idade. E aí, conversa vai, conversa vem, aquela senhora me trouxe os relatos sobre a sua vida. Aquela senhora tem 7 filhos. 3 filhos foram filhos de estupro do seu padrasto. E aí, pela família achar que aquilo era natural na época que aconteceu, que não tinha problema nenhum, aquela senhora teve os filhos cresceram e hoje, infelizmente, essas pessoas não têm relação porque os filhos têm trauma e se sentem numa situação desconfortável de serem filhos do estupro. Acontece ou não acontece esse tipo de coisa, nobres colegas? E aí, quando a gente vê uma menina, uma adolescente, uma mulher sendo estuprada, sendo violentada, nós precisamos dizer que isso não pode acontecer jamais. Quando a gente vê qualquer tipo de violência, nós temos que saber que não é essa forma que nós vamos resolver os problemas da nossa sociedade. Porque ainda, quando a gente ouve um caso de uma violência contra a mulher, tem pessoas que perguntam, mas o que ela fez para merecer isso? E aí eu não estou aqui dizendo, demonizando os homens e santificando as mulheres. As mulheres e os homens têm defeitos e têm coisas boas como todo mundo. A grande questão é que os problemas não se resolvem com violência. E hoje, a maior parte das mulheres que são mortas nos seus lares, infelizmente, são mortas por pessoas que deveriam cuidar delas. Ou, no mínimo, que quando tem um conflito familiar, que a gente resolva de outra forma, que vai cada um para o seu lado, e que a violência não seja uma resposta para isso. Então, a gente tem que acabar com a cultura da violência. Nós temos que enfrentar a cultura da violência. Nós temos que nos unir entre homens e mulheres para dizer que violência contra a mulher não é mais tolerável no ambiente de casa. Porque não dá para a pessoa dizer que defende a família
Defende a família, defende a pátria, defende Deus. Mas qual família que a gente defende? Eu defendo a família que não violenta, a família que protege, a família que cuida. E a família que precisa de suporte para poder suprir as suas necessidades. Não a família que violenta. Essa família nós precisamos falar, nós precisamos intervir, nós precisamos dizer que violência não pode mais ser tolerada. Defender a família é defender que as pessoas e defender que as mulheres possam ter uma vida de dignidade sem violência. Então não dá para a gente ocupar essa tribuna aqui para ficar ignorando a realidade como se ela não estivesse aqui para todo mundo ver. E aí, quero passar os apartes, não sei quem é que pediu primeiro, o vereador Cláudio Libardi, já lhe passo, mas gostaria de dizer que se todos os dias precisar, nobres colegas, eu gastar o meu tempo para falar desse tema, para falar sobre a vida das mulheres e sobre aquilo que nós precisamos fazer para que a gente possa ter os nossos direitos garantidos, mas, sobretudo, o direito à vida, eu vou fazer isso. Porque nós estamos aqui hoje, se nós estamos aqui às 7, foi porque teve muita luta, muita resistência e muita persistência nossa também para que nós estivéssemos aqui. E eu tenho certeza que vários de vocês nos apoiam para que a gente continue essa luta. Seu aparte, vereador Cláudio Libardi. Obrigado pela gentileza, parabenizar a senhora. Eu volto para a Câmara e tenho orgulho de ser colega da senhora. Nós somos colegas desde a época do Diretório Central de Estudantes da UX. Eu era coordenador em conjuntos de esforços com a Andressa. E eu acho que estatística é muito fácil ser manipulada. Isso é muito fácil. Eu pego os números, apresento do jeito que eu quero, que foi o que aconteceu nessa Casa Legislativa ontem. Uma mulher morre a cada 6 horas pelo fato de ser mulher. Foi ontem o que eu comentei com Vossa Excelência sobre estar no exercício da função e aqui, simplesmente por ser mulher, ela é assassinada. Não é assassinada por um fator terceiro que foi muito bem explicado pela senhora. Por fim, eu estava lendo um pouco sobre desigualdade para fazer essa parte. Eu encontrei uma frase interessante, que a desigualdade de gênero normaliza e autoriza socialmente a subjugação das mulheres, que é o que aconteceu aqui ontem. Havia uma autorização, consentimento comum e até social de uma subjugação das mulheres através dos dados apresentados. Por fim, tratando de algo que eu combato todos os dias, que é a meritocracia, vereadora Andressa, 42% dos cargos públicos por concurso são ocupados por mulheres. Uma prova, homem contra mulher, homem contra homem, homem contra mulher. Numa disputa, 42% dos que acessam mulheres. Na política, 15% dos que acessam mulheres. Por quê? Porque é a sociedade que define, não é uma prova que define. E a sociedade, na hora de optar, infelizmente, por essa subjugação, vota em um homem. E nós somos reflexos disso aqui dentro. É muito mais fácil eu me eleger sendo homem que a senhora se eleger sendo mulher. Por fim, embora as mulheres representem 51%, são minoria nas casas legislativas, minorias nas câmaras dos deputados, e o que é mais triste, quando a gente olha o número de estupro, o número de assédio, é espantoso, sabe, vereadora? Porque a gente verifica que 97% das mulheres que utilizam transporte público declaram que já foram assediadas dentro do transporte público. Então, esses são os dados verdadeiros. 71% das mulheres totais, entre as que utilizam e que não utilizam, já sofreram algum tipo de assédio. 97% das pessoas que usam o transporte público já foram assediadas. Então, parabéns pelo tema, eu sou aliado da senhora, a senhora sabe, de primeira ordem, e parabéns pela sua coragem. Muito obrigado. Obrigada, vereador Libardi. Sem dúvidas nenhuma, sei do nosso trabalho conjunto e do seu apoio em relação a essa pauta. Vereador Eloy Frisso. Por isso, seu criado. Para serviços bem leves. Vereadora Andressa, cumprimentos pela sua fala. Tenho o maior respeito pelo vereador Fantinel, mas acho que ele tentou mais uma vez conseguir seu minuto de fama ontem, né? Estava vendo as postagens, né? 90% condenando a fala e vai ter lá os 10% que tem coragem de se manifestar assumindo o seu machismo, né? Eu atuo como advogado, vereadora Andressa, há mais de 30 anos. E nessa minha vida de advogado, nunca deixei de advogar, atuei muito em vara de família. E se eu pudesse contar os casos que atuei em vara de família e das situações que vivi, dá para escrever alguns livros, né? Mas eu pego principalmente a situação econômica das mulheres, vereadora Andressa, tá? Porque às vezes a mulher aparecia no meu escritório toda arrebentada, tinha apanhado do marido, já apanhava continuamente. Aí tu entra com a ação, vai lá com 2 brigadianos, tira o sujeito para fora, né? 30 dias depois, por uma questão econômica, o casal está junto de novo, né? E aí o bandido passa a ser o advogado, né?
para ser advogado. Então, eu tenho pessoas que até hoje provavelmente me detestam, porque na época fiz o que fiz e o que tinha que ser feito. Então, quando vejo a senhora aí, eu me lembro da saudosa vereadora Raquel Graciotin, né, que atuou, a vereadora Rose acompanhou também muitas vezes. Ela era quase que ao natural as pessoas acorrerem à Câmara e procurarem a vereadora Raquel, porque atuava como advogada, inclusive na defesa das mulheres como um todo, além de ser uma referência, né? Então, cumprimentos. Tem que ter coragem mesmo para enfrentar esse machismo instituído, né, que existe na nossa sociedade, e ter coragem de os homens, principalmente, né, os homens, de se assumirem essa bandeira também, tá? E não fazerem, a exemplo do vereador Fantinel, com todo o respeito, mais uma vez, né, mas assumir uma postura muito ruim, né, capanosa. Isso envergonha a Câmara Municipal de Caxias do Sul, manifestações como a que tivemos a oportunidade de ver aqui nessa casa. Obrigado, vereador. Para concluir, vereador Sandro, vereador Lucas, eu agradeço as partes dos vereadores e desculpa os demais que eu não consegui fornecer, mas eu gostaria de dizer, vereador Sandro, para o senhor e para todos os vereadores e para toda a sociedade. Não sejam inimigo das mulheres. Não sejam inimigo das mulheres. Nós estamos aqui para somar, para construir. Nós temos o nosso espaço. Nós não queremos tirar o espaço de ninguém. Nós queremos trabalhar por uma sociedade mais justa e igualitária. Não seja inimigo das mulheres, vereador Sandro, porque senão, infelizmente, o senhor vai ter como inimigas muitas mulheres que têm muita convicção e muita certeza daquilo que nós estamos fazendo aqui. Obrigado, senhor presidente. Vereadora